Lembra de deixar aquele like, hein? Deixa o joinha aí, por favor. E tem enquete aí para vocês votarem. Arthur Jorge resolveu os problemas do Cruzeiro? Sim, tudo melhorou. Em partes, ainda falta muito. Não, ainda está ruim. Ou outro, deixa o like e opine. Abraço, Mike Costa. Então estão aí as opções. Votem na enquete aí, por favor. Participem conosco. E a gente está aqui nesse otimismo talvez um pouco descabido. Sim, mas é porque Arthur Jorge tem um desempenho melhor que os seus últimos antecessores no Cruzeiro aí, ó, o aproveitamento melhor que os últimos 4 antecessores que a gente pegou aí. Senhores Fernando Seabrinha, lá em 2024, senhor Fernando Diniz. Ah, meu Deus, como era difícil ser melhor que o Fernando Diniz, né? Não ganhou nenhum dos 6 primeiros jogos pelo Cruzeiro. O Seabra teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 50% de aproveitamento, Diniz 22% de aproveitamento. Adenor Bach, o último técnico, também foi muito mal, 2 vitórias e 4 derrotas, 33%. E o Leonardo Jardim, que fechou, que saiu daqui com um ótimo aproveitamento, o início foi conturbado. Apenas 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 27% de aproveitamento. Vocês conseguem identificar por que o Arthur Jorge conseguiu subir o desempenho do Cruzeiro tão rapidamente e pegando um time numa situação tão complicada? Porque o Tite, por exemplo, pegou um início que era extremamente positivo e não conseguiu entregar. O Arthur Jorge pegou um cenário de terra arrasada e conseguiu reagir muito rápido. Já deu para entender? É a competência, é uma mágica? E um detalhe antes, Pedro, é o único que não teve campeonato mineiro, né? Sim. Arthur Jorge. O Seabra também não. No começo? O Seabra pegou o brasileiro. Ele pegou... Sul-Americana. A estreia dele é na Sul-Americana. É, isso. Aquele bem lembrado. O Diniz também começou no brasileiro, né? Que ele chegou depois do Seabra. Verdade. Sim, O Jardim não. O Jardim teve mineiro. Tite e Jardim tiveram mineiro. O do Tite é o mais bizarro, né? Para mim, a questão é muito a competência do Arthur Jorge e a capacidade dele de conseguir recuperar pelo menos esses atletas no primeiro momento no aspecto mental, sabe? Da competitividade. Isso ele tem conseguido entregar para esses jogadores do Cruzeiro. Claro que ainda existem oscilações, a gente fala do jogo contra o São Paulo, o próprio jogo contra a Católica, que o Cruzeiro acabou lhe deixando escapar, digamos assim, um empate, que seria um resultado menos pior por tudo que foi o confronto, mas é muito essa capacidade dele, e principalmente acho que entender onde determinados atletas funcionam melhor. Acho que isso pesou muito para a questão do Arthur Jorge. E não tem como a gente falar desse momento do Arthur Jorge, da capacidade dele, e não falar do Gerson. O que ele fez com o Gerson, né? O Gerson com o Tite rodou em todas as posições possíveis ali do meio para frente e não rendia. E começou a gerar um questionamento em cima do Gerson. Claro que o atleta estava preparado, e ele até fala sobre isso no jogo contra o São Paulo com relação a essa cobrança, mas a gente às vezes tentava até falar, não, é uma questão do coletivo, e muita gente, vocês estão passando pano pro cara, não vale 27 milhões, a gente pode até discutir isso, se vale ou não vale, mas é fato que o Gerson vinha sendo subutilizado. Matheus Pereira também não vinha rendendo dentro do seu melhor e ainda assim conseguia ajudar esse time. O próprio Caio Jorge ajudou muito durante o campeonato mineiro. Fagner, que não começou bem. O próprio Arroio, que num dado momento foi escanteado pelo Tite. Então acho que tem muito mérito e a competência do Arthur Jorge de entender as qualidades desses atletas e de principalmente conseguir fazer com que essas qualidades elas sejam úteis ao coletivo. Ele até fala sobre isso na coletiva quando ele é perguntado uma questão individual, e ele fala que o importante é o coletivo, que esses atletas fizeram o trabalho deles, mas que é necessário pensar no coletivo. Então, para mim, vai muito com relação à competência do Arthur. O Arthur foi um treinador mais competente do que o Tite vinha sendo. Sei que não era muito difícil por todo o trabalho entregue pelo Tite, mas a gente já esperava isso do Arthur Jorge, um treinador com as competências dele, tendo capacidade para fazer esse elenco render melhor. Não precisa voltar tanto no tempo para a gente pegar recortes de atuações muito boas desse elenco do Cruzeiro. A gente pode questionar
falta de profundidade em alguns setores, é legítimo, alguns atletas que de repente já podem ter o seu ciclo encerrado no Cruzeiro agora na janela do meio do ano, mas é fato que não precisa voltar tanto assim no tempo. No ano passado, a gente teve desse elenco de um time muito próximo desse que jogou, inclusive, no sábado, boas atuações convincentes, e não à toa a equipe fez a temporada que fez. Então, ao mesmo tempo que o Arthur Jorge pega uma terra arrasada deixada pela comissão técnica antecessora e esses 3 primeiros meses aqui no Cruzeiro, também já existia um caminho, né? Um caminho no ano passado, no sentido de que a gente olhava para alguns desses atletas e pensava assim, esse cara aqui pode render muito mais. O principal para mim é o Fabrício Bruno. A mudança, o Fabrício Bruno no início do ano, ele não era rascunho do jogador que todos nós sabemos que ele era. Então era uma questão que para mim estava muito clara que dentro de um trabalho bem feito, atletas como ele passariam a render melhor e a render mais. E aí tem um outro ponto da competência do Arthur Jorge que o Pedro trouxe e eu quero acrescentar, que ele pega esse time com muitos desfalques. Ele não conta com o Lucas Romero no início, ele não conta com o Caio Jorge no início. Então, assim, a gente está falando de 2 dos grandes pilares dessa equipe do Cruzeiro já desde o ano passado, desde que chegaram aí ao clube. E ele não pôde contar com essa turma no início desse trabalho que tem 4 vitórias e 2 empates, né, em 6 jogos. Então, assim... 2 derrotas, perdão. Quem dera que fossem empates. Então, é um grande trabalho, principalmente a nível de resultado nesse início, mas a gente já consegue enxergar boas performances também. A questão é que, assim, se troca demais, se você perde 3, 4 peças, o time já sente muito, mas ainda assim é um bom trabalho. Esse aspecto físico a gente tem que falar também, Caramujo, porque eu não sei até que ponto já deu tempo de recuperar a turma, mas a intensidade é outra, o comportamento é outro. Então isso pesa também para mim, é a capacidade da comissão técnica de extrair os melhores comportamentos sem bola dos seus atletas ali em campo, seja para atacar ou para defender, assim. E a discrepância é muito grande, eu não sei se já deu tempo de recuperar fisicamente todo mundo assim, não. Me parece ser uma questão muito também de comportamento, de passar confiança, de exigir coisas diferentes desse time em campo, e as respostas estão sendo dadas aí, porque o Cruzeiro tem o melhor elenco do país? Na minha opinião, não. Tem elenco para ser campeão brasileiro? Na minha opinião, não. Mas definitivamente não tem elenco para estar nessa briga que está hoje. Esses caras são muito melhores do que o que eles vinham apresentando nos primeiros 3 meses, e agora, com um bom trabalho da comissão técnica, a gente começa a ver isso. Inclusive, a gente até colocou mais um jogador aí num trio de meio campo ideal do Cruzeiro. Ah, é? Olha aí, ó. O meio de campo ideal. Na verdade é o quarteto, né? Porque o Matheus Pereira ali também, que é quase um atacante. Mas Romero fez gol, Gerson deu assistência, Christian fez gol, Matheus Pereira deu assistência. Que quarteto é esse, meu povo? Simplesmente todo mundo faz gol? Podia ser assim todo jogo, né? Eu quadrado mágico. Quadrado. Quem jogou essa aí na KTO, hein, Samuca? Ó. Romero, Christian, Pereira e Gerson. Gol, assistência. Qual que era o odão na KTO? Gol do... Não, era... Ah, não, foi assistência ou gol do Pereira. Só que tava pagando 3 e alguma coisa. E você foi nesse aí ou não? Eu fui. Garoto. Vitória do Cruzeiro, mais gol, assistência do Pereira. 3,50. Bom. E foi uma baita boa assistência do Pereira. Lindo. Lindo lance. Na hora que ele vai trazendo a bola assim de fora pra dentro, vem um tanto de zagueiro acompanhando, tipo, não chuta, e o Romero faz a leitura muito rápido, sabe, já vai pro espaço ali. O Romero que lá atrás é quem faz a saída com o Arroio, né? O Arroio também, muito inteligente, vem 2 caras nele, ele só dá aquela... Deu uma cavadinha. Pegou de volta, depois ele puxa a bola pra dentro, o Arroio puxa a bola pra dentro e faz o passo pro Matheus Pereira passando por fora. Em condição legal. Foi o cara teve um lance com o Ney. Tinha que ter tocado no Arroio, limpou né? a marcação, velho. Mas, tipo, tem aquela visão ali também, né? Mas se ele toca no Pereira antes, é que até pro Pereira ele demorou. Se ele toca pro Pereira antes, aí seria uma jogada que sairia ele e o Pereira e o Arroio do outro lado contra o Grêmio ali. Contra ninguém do Grêmio, só o goleiro do Grêmio, passageiro da Agonia. Se o Ney estivesse pronto, ele não tava aqui, né? Ele tava no Real Madrid. Assim, fisicamente, ele é muito absurdo. O lance da falta mesmo que o Wanderson manda ele cair, ele sai muito atrás do Gustavo Martins. É do Pavon ou Gustavo Martins? É o Pavon. É o Pavon. Sai muito atrás.
Não, Pavon sofreu, tá? Não, mas aí também aí eu vou fazer um comentário aqui. Desculpa. Isso O aí é Pavon loucura, como né? atacante já não é lá grandes coisas, né? Como lateral Mas, assim, se você é um atacante e não faz gol e corre, vira lateral. Eu gosto dessa teoria. Não, Só mas que aí aí tem pra que defender marcar, bem, Mas né? aí que pra marcar te exige um QI que às vezes determinados eu atletas quero não tem. esses caras jogando de lateral Não, contra a não, gente. total, por mim. Inclusive, eu acho que às vezes, assim, dependendo, né, o jogo tá mais controlado, podia pensar num Kenji ali, né, numa opção um pouquinho diferente, porque o Wanderson tem 94 entrado também. consistentemente mal, né? Consistentemente mal. E isso é um problema. Diferente do ano passado, em que ele fez boas atuações, né? Num sim. recorte considerável. O torcedor não gosta, não fez gol, Não fez beleza. gols. Mas ele teve bons momentos. Agora, esse ano, e mesmo com a mudança da comissão técnica, mesmo com o atleta se recuperando, né? Mostrando bom futebol, o Wanderson segue muito abaixo. E quando a gente olha só pra essa questão aí do time, né? Eu acho que Romero, Gerson e Pereira, os três que jogam nessa faixa central. O Christian também pode jogar ali, mas ele normalmente é um ponta, né? Uhum. Desse time do Cruzeiro. Mas eu não vejo no futebol brasileiro 3 jogadores assim, não vou dizer do nível, mas com essa qualidade, assim. Eu acho que o Romero até foi eleito no ano passado o melhor volante, né? Do Campeonato Brasileiro. O Gerson, como esse segundo homem de meio campo, também é um dos melhores, e o Matheus Pereira também. São 3 jogadores de nível de seleção, inclusive. A questão é, a gente não tem a reposição para nenhum dos 3. Se você parar para pensar bem, qualquer jogador desses 3 que a gente não tiver, o Lucas Silva, o Matheus Henrique, o Japa, todos são jogadores de característica muito diferente. Talvez no máximo de característica que você tenha parecido seria o Japa alguma coisa parecido com o Gerson. Alguma coisa, mas bem muito distante abaixo. ainda, Tecnicamente é outra coisa. Característica, tá, gente? Tô falando de qualidade técnica, mas o primeiro volante a gente não tem. Um 10 a gente não tem. E aí até forçando um exercício que a gente vai fazer mais pro final de semana, mas pensar no Cruzeiro sem esse trio aí é bem complicado, né? Eu tava vendo alguém falando, se o Arthur Jorge estivesse aí desde o início do ano, o Gerson ia pra Copa. Sim, com certeza. Provável. São 3 jogos em sequência muito bons, que a gente sempre fala dele como um dos melhores em campo, né? Eu não tava aqui falando, mas em casa eu tava falando. Não, o Gerson é um jogador, assim, ele domina muito as ações do meio campo, né? E a diferença pra mim, principal, e aí não é nem uma crítica, sabe, direta ao atleta, é questão de característica mesmo. É que o Lucas Silva sofre muito em alguns momentos pra meio que jogar de costa pra pressão, assim, né? Ter que dominar e sair. Cara, isso pro Gerson parece que é o cenário que ele mais gosta, sabe? Quando ele domina ali, dificilmente o marcador vai ganhar a bola dele sem fazer uma falta. Então, é um cara, isso que o Samuel falou, E acho às que todo vezes mundo até fazendo a falta não consegue. não consegue, que ele ainda resiste e sai jogando. Fora que chega pra finalizar, até acho assim, a finalização dele no segundo tempo foi um chutaço, uma defesaça do Everton. E a do primeiro tempo ele lamentou demais, né? Porque eu acho que ele bateu mais fraco, assim. O Caio, até na hora que vocês estavam mostrando os melhores momentos aqui, o Caio faz assim pra ele, meio que pedindo. Mas é que ali o cara tá de frente, né? Clareou, ele não vai tocar. É diferente da situação do Christian, que tinha um batalhão na frente dele e ele achou o passe. E a gente fala muito dessa assistência pro Christian, mas o início da jogada, ele mostra muito recurso, porque o passe não vem certinho. Então ele consegue se recuperar ali na jogada e até entrar na área e encontrar uma ótima assistência para um belo gol do Christian. E eu acho ali foi meio que uma falta, assim, um pouquinho de sintonia, porque o Gerson foi para receber a bola no pé e eu acho que o Fagner já pensou em tocar para ele na entrada da área. E aí o passe sai um pouquinho para trás e ele recupera. Mas é que treinamento, né? O Fagner chegar na linha de fundo do jeito que ele recebeu. Sim. Bola pra trás, ter o Gerson ali. Não, o Cruzeiro tentou aquela jogada área, de ultrapassagem várias vezes e ela saiu muitas vezes, né? Às vezes faltava só o cruzamento. E é isso, quando a gente vê esse desenho de time aí, tá tomando cara, viu, gente? O Cruzeiro tá tomando forma aí, temos um bom caminho. Fala, pessoal, passando aqui rapidinho só pra agradecer a todos aí a sua companhia e pedir pra vocês deixar aquele like antes de sair do vídeo, dá essa força aí, tá? E pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo, você que é cruzeirense. Já vou deixar meu convite pra você estar aqui se inscrevendo no canal com a gente, tá? Vem fazer parte do time. E aqui esse canal traz notícia todos os dias do Cruzeiro, de domingo a domingo pra vocês, então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, que é muito importante, tá bom? E deixe seu like pra dar aquela força pro canal, o seu apoio é muito importante aqui pro canal, tá? E fique à vontade
Esse canal aqui foi feito para atender vocês, então fique à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que eu falo no vídeo, tá? Aí mesmo no espaço de comentário do canal, é importantíssima a participação de vocês aqui no canal. A gente olha todos os comentários e espera aí que vocês participem do canal, dá essa força aí para ajudar a gente aí, tá bom? Fique à vontade, tamo junto. Assim que sair notícia, a gente volta com mais notícia para vocês, tá? Vou ficando por aqui, mas qualquer notícia a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, pessoal!